Lu, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Retorno da Premier League, Chelsea em campo, Blue Day, Chelsea fora de casa, rodada 9 contra o Crystal Palace. Vamos resenhar, vamos contar umas histórias sobre Eagles e Blues aqui, porque às 11 da manhã vai ter o jogão, vai ter o dentro dos derbys de Londres. Thierry Monteiro já tá aí. Salve, Thierry, bom dia, cara. Vamos, que ficamos muito tempo sem ver o Chelsea jogar. Já tem bola rolando na Premier League. Já tem o derby aí, o mais tradicional, hein? Arsenal contra Tottenham, jogo lá no Emirates. Já tá aqui, o Kane empatou agora há pouco de pênalti. 1-1 já tá o jogo. E na sequência vai ter o nosso jogo do Chelsea contra o Crystal Palace. Olha, o Thierry já falou aqui, ó. Quero ver o time hoje. A temporada começou hoje. Já deu, estamos aí 2 semanas. Então o Potter já teve 3 semanas para treinar o time. Aquele jogo contra o Salzburgo não foi nada satisfatório, né? Empate. Vamos ver. E já pintou notícias aí de reforços para a próxima temporada. Vamos ver o que é que vai dar. Enfim, só para dar aquela moral inicial, redes sociais, né? Aquele apoio, Chelsea Fan BH, tá aí nas principais redes, né? Facebook, Twitter, o Instagram, o canal do YouTube, Chelsea Fan BH 1905, e a novidade agora, Chelsea Fan BH lá no Spotify, para quem quiser, né, acompanhar, ouvir nossas resenhas, pré-jogo, lendas do Chelsea, aos poucos, vamos colocando o conteúdo lá. Chelsea Fan BH no Spotify, para quem quiser acompanhar, escutar lá os áudios, as coisas que a gente fala aqui. Bom dia aí, Cris. Salve, Cris. Chegando aí. Muito bom dia. Retornou à Premier League. Daqui a pouco tem Chelsea. Era para ter pré-jogo ontem, mas faltou energia elétrica no bairro, então não vamos perder a oportunidade e vamos registrar, né? Teve aí, olha só, teve pausa para a data FIFA, né? A última vez que o Chelsea entrou em campo pela Premier League foi no jogo contra o West Ham, no dia 3 de setembro, quase um mês já, né? Depois de amanhã faz aí um mês, vitória por 2-1 daquele jeito, né? O Chelsea acabou ganhando, teve o West Ham deu um sufoco, empatou, teve um gol anulado dos caras, mas aí era o Thomas Tuchel ainda. Bom dia aí, salve, Jonathan, chegou. Agora sim, o Chelsea trocou de treinador. E hoje é a estreia do Graham Potter como treinador do Chelsea na Premier League. Bom dia, Jonathan. E vamos lá. Pausa para a data FIFA. Vou falar que teve a Inglaterra, entrou em campo 2 vezes, né? Derrota para a Itália por 1-0 fora de casa. Nesse jogo teve os Blues Jorginho, Sterling e James em campo. E depois, 3 dias depois, a Inglaterra em Wembley jogou contra a Alemanha, de Timo Werner e Kai Havertz. Empate em 3-3, teve gol do Mount e 2 gols do Kai Havertz. Em campo no jogo Inglaterra e Alemanha, nesse 3-3, teve lá o James, Sterling, Havertz, Timo Werner e Mason Mount. Jonathan perguntando aqui, confiante? Eu tô confiante, Jonathan. Mas assim, o meu palpite é 2-1, tá? Fora de casa, 2-1 pro Chelsea. Porque eu tô gostando do trabalho do Vieira no Crystal Palace, né? Ele conseguiu
dar uma elevada boa, né, mudar o time. Porra, na temporada passada ele já levou o time à semifinal de Copa da Inglaterra contra a gente, né? Eliminamos eles. Então tá diferente daquele time apenas que se defendia do Roy Hodgson. A gente gostava muito, né? Chegou aí o Generoso. Bom dia, Generoso. O Thierry falou que ainda era o Tuchel. Aquele jogo me deu esperança, vai fazer falta demais. Vocês aí já passaram aí 3 semanas, né? Já deu para digerir essa troca, essa saída do Tuchel? Deu para... As notícias que saem, né? Dá para perceber é que o Tuchel tava na queda de braço com a diretoria, né? E o tal do Todd Bowlen lá, parece que o homem é orgulhoso. Então, como é ele que manda, ele que tem dinheiro, ele não hesita em trocar, não. E nesse início ele tá queimando o dinheiro. Ontem já saiu notícias aí, porra, o Chelsea pagou exame médico por um cara que vai chegar em janeiro. É complicado, né? Então, tomara que venha, o time tá sendo bem renovado. Werner pegou o barco e foi de volta para a Alemanha. Generoso. O Werner é um cara que eu ainda não engoli, viu? Mas aí é coisa minha, do torcedor aqui, porque eu confio, tenho potencial nele. E o Leipzig não tá lá essas coisas não, né? Na Champions League mesmo é uma decepção. Mas foi escolha dele ir, paciência. No Chelsea ele daí é muito bem, mas ele não quis ir. Expectativa alta, falar que o Félix, expectativa alta para a estreia do Potter na Premier League. Ele teve um bom tempo para treinar e preparar a equipe do jeito dele. É o seguinte, ô Félix, e eu tô confiante hoje, né, na lateral esquerda aí, porque vai dar tiro, né? O Cucurella, o Potter falou que ele não vai jogar, né? Nem o Kanté não joga, o Cucurella não joga, o Mendy não vai jogar. Então aí, olha, mais uma oportunidade para o Kepa recuperar e ser titular, porque é aquela história, é treinador novo. Se o Kepa começar a garantir lá no gol, né? Fica difícil para o Mendy voltar. E é tanta crítica nesse início de temporada. Olha a chance do Kepa para dar a volta por cima aí, né? Vamos esperar. Eu ainda prefiro o Mendy. Então, bom que a lateral esquerda ali vai ser do jeito que eu gosto, do jeito que eu tô afim, que é com o Ben Chilwell, que é bem melhor do que o Cucurella. É isso. Vamos ver mais aqui. Olha, bom dia aí, o Gui Pereira. Generoso, olha, o cara já pagou os exames, é para a temporada 23, é para a próxima temporada. É porque ontem, ô Generoso, eu tava lendo umas coisas, aí o pessoal, né? A turma do Chelsea no Twitter, né? Falando que é para janeiro. E o cara vai deixar o time lá na metade da temporada, disputando Champions League e tudo. Eu não acompanho, mas é um nome que sempre veio ventilado no Chelsea. Já faz toda vez que tem janela de transferência, né? Então, vocês me digam aí, seria uma boa para o Chelsea esse reforço, chegado do Nkunku, do Leipzig? Mendy tem que se cuidar, porque o Slonina, o goleiro americano lá do Chicago, chega em janeiro. O Generoso, sobre o goleiro, eu acho que é isso, viu? Eu acho que o Todd Bowlen, ele tá fazendo uma jogada aí, porque ele já queria que o cara viesse agora, né? Aí o Tuchel lá, nos tratos deles lá, decidiu que ele emprestado, porque esse goleiro, apesar de novo, ele já tem bons números, bom desempenho na MLS. Tá? Estreou lá novo, acho que com 16 a 17 anos. E apostaram nele. Tanto que deixaram ele lá 6 meses e ele vai voltar agora em janeiro. Eu já falei em algumas resenhas passadas aí que o Todd Bowlen tá apostando nesse cara. E o Mendy, ele não é novo, né? O Kepa tem sempre essa desconfiança da torcida. O Mendy deu motivos nesse início de temporada. Esse cara, eu não vou ficar surpreso se ele se tornar o novo goleiro titular do Chelsea, não. E aí vamos nos livrar dos preconceitos de ser um goleiro norte-americano, né? É goleiro bom, então vamos tocar. Chegar nos caras aqui. Muito bem. Então vamos lá.
Seguindo aqui, né? Então o Potter teve o tempo para treinar o time agora e vamos ver como é que ele vai escalar. Eu acho que não vai mandar 3 zagueiros hoje, não. Eu acho que ele vai jogar com os 4. Com. Acho que vai ser James Tio, Thiago Silva e o Koulibaly, tá? Eu não sei se. Eu acho que hoje não tem Fofana. Não, eu acho que vai ser Koulibaly e Thiago Silva. Olha aí o Steven. Bom dia, good morning. Steven. Generoso, vamos lá. O que eu vi dele é bem interessante. Ele é veloz, tem uma grande envergadura e tem que ver em liga grande. Sim, é desenvolvimento, né? Você sabe a altura dele, Generoso? Eu não lembro. Não cheguei a olhar, tem que olhar mais esse goleiro. Aí vamos sim. Bom, outra coisa, outras notícias que pintaram aí dessa semana é que, como foi um dos pedidos do Graham Potter quando ele chegou, né? Que o Chelsea contratasse um diretor esportivo, né? E aí essa semana pintaram nomes aí, mas assim, com aquela bola nas costas do diretor do Leipzig, que resolveu ficar por lá. O cara do Paris Saint-Germain que especularam, nem sei se o Chelsea tentou. E todo mundo, tudo que o Chelsea fala, aliás, o Todd Bowley, eu não entendo essa estratégia dele, da direção não. Primeiro ele avisa os nomes que ele quer contratar, joga na imprensa, aí todo mundo especula e na hora que chegam nos caras é não, quando não toma o não antecipado, né? Então, tá totalmente diferente no futebol que a gente acompanha. Primeiro os clubes chegam, vai os caras, negociam, fecha e depois anuncia. O Chelsea não, o Chelsea já joga para ir para testar, joga na nuvem, como dizem, o nome dos caras. E agora toma não. Torna tudo público lá no Chelsea, né? Ontem teve o Kanté treinou, mas já saiu depois na coletiva que não vai jogar, né? E outra, antes da gente entrar já no Chelsea Palace, aí o Philip, 1,93 m, bem alto, pô. Isso aí é altura do Mendy, é isso aí. Tem essa história que pintou também, comentando essas notícias de que virou moda agora, né? Empresários querendo comprar outros clubes. Antes era comprar um clube e desenvolver tudo, agora não. O negócio de futebol é tão lucrativo que agora um mesmo cara quer comprar vários clubes e agora clubes comprando clubes. Aí a notícia o Todd Bowley chega no Chelsea, o Chelsea quer comprar o Santos. Aí já saiu a notícia de que negou, nem conversaram. Aí que chegou tarde para comprar o Lyon, mas um clube comprando o outro. Geralmente compravam times menores, né, que não tinham nenhum objetivo de grandes conquistas, e botavam jogadores e desenvolviam. Agora não, agora clube grande querendo comprar clube grande. Aí não deu nada certo e agora já pinta que quer comprar um time em Portugal e falaram do Portimonense. Onde vai parar agora? Clube comprando clube. Quero ver quando se enfrentarem, qual que vai ser o conflito isso. A UEFA teve uma época que mandava, bem proibia, né? Lembro que na época quando se falavam em confrontos do Red Bull Leipzig contra Red Bull Salzburg, dizem que se desse os dois na Champions não poderiam, depois mudaram isso e permitiram. Eu acho justo essa permissão, porque são de ligas diferentes, chegaram por questões técnicas diferentes. Bom dia aí pro Filipão Augusto. Aí, Filipão, nosso Guarani se recuperando, hein? Vamos que vamos. O Generoso falou, sabe o que eu acho? O Chelsea anunciou várias contratações, sem nem serem especuladas. Acho que é a estratégia de contra-informação. Eu acho que é isso. Joga Generoso, testa o mercado, né? Enquanto todo mundo vai atrás de um, tenta buscar outro. Mas é porque isso não acontecia, né? Essa estratégia aí o Chelsea nunca usou, né? O Generoso, quer participar aqui para ajudar a resenha? Vamos que vamos, daqui a pouco eu vou passar só uns dados aqui. Se quiser participar, chega mais aí. É isso aí, essa aqui, ô Filipão, é a camisa do Ramires, a última temporada dele. Ramires e John Noble que se aposentaram nesta semana, né? O Ramires anunciou
Desde 2020 não jogava, aí eu decidi fazer. Como o Chelsea vai jogar fora de casa, a gente usa um uniforme away do Ramires. Acho que vamos com 3 zagueiros ou quando eu falei, mas há um pouco de tempo aí, ó, no passado, o Filipão Augusto, lá de Campinas. Eu acho que vai 2. Para mim, eu botei uma prévia aqui, daqui a pouco eu vou falar. Eu acho que vai 2 zagueiros. Vai Thiago Silva e vai Koulibaly, tá? Não vai Fofana e nem nada. Com Tio e James. Já, o Cucurella não joga hoje. Eu acho que aí vai. Vamos lá, vamos entrar aqui. Ramires e o Mikel aposentado. A classificação da Premier League ela está a seguinte: Arsenal e Tottenham estão jogando aqui 1-1, 45 minutos já está nos acréscimos, 2 minutos de acréscimo aqui no segundo tempo, tá bonito o jogo do início. Gol do Kane de pênalti e o gol do Arsenal foi, acho que foi do Partey. O Arsenal fez 1-0 e o Tottenham empatou, tá aqui 1-1 esse jogo. Daqui a pouco tem o nosso. Vou chamar aqui o Generoso. Boa, já foi, Generoso. Alguém mais quiser participar? Só chegar aí. Bom dia, Generoso, tudo bom? Bom dia. Como é que tá? Tranquilo. Já tomou o café ou já almoçou? Ah, nenhum. Daqui a pouco eu ainda vou tomar café. É isso aí, tudo bom, tudo tranquilo. Generoso, 2 semanas, data FIFA, tá jogando, saiu tudo, Potter chegou 3 semanas. Eu acho que hoje vai entrar o time que ele quer, mesmo com 3 semanas. Eu Não, acho que vai 2 zagueiros, tá? Eu acho que vai surpreender. A escalação que eu monto é a escalação que eu quero, né? Geralmente, mas eu acho que vai 2 e vai Thiago Silva, que não sai de jeito nenhum, e vai o Koulibaly, que não entrou da outra vez. O que você pensa? não, então, hoje o que eu vejo que a demissão não foi só estratégica, foi feita para a data FIFA, essa demissão do clube. Já estava se Para batendo, então aproveitar esse espaço? eles quis aproveitar esse espaço, que essa última data FIFA foi a última data FIFA antes da Copa do Mundo. Sim. Então ele quis aproveitar esse espaço. Eu acredito que esse período de 3 semanas, claro, teve data FIFA, os jogadores foram, mas esse período já vem testando, para ser a cara dele. O tanto que a partida contra o da Champions League, que agora foi o Salzburg, né? Salzburg, Red Bull Salzburg. A gente via alguns detalhes, tem alguns defeitos, mas o Chelsea poderia ter goleado aquela partida. Os defeitos são os mesmos É defeitos que passa verdade. o treinador. É o defeito de Isso. perder gol claro. Daí o jogador precisa melhorar. Isso é do jogador, não é treinador. Mas o volume de jogo do time foi diferente já. Os velhos defeitos, né? A Os finalização, o velhos passe defeitos. final, a finalização. O Chelsea persistiu nisso. A verdade é que a gente foi muito mal acostumado com Hazard e Diego Costa. É verdade, viu, Generoso? Tem razão. A gente foi muito mal acostumado. Claro, os caras perdem gols feitos. Isso daí não tem nenhum motivo. Mas a gente tinha atacantes que não perdiam uma chance. O problema, né, velho, é que o aproveitamento do Chelsea nessas chances criadas caiu demais. Pô. Você criava 3, fazia 1. Agora você cria Sim. 3 e perde as 3. O Aubameyang estava todo desentrosado. Pelo amor de Deus, parece que tá descompromissado. Chega na frente do gol e passa a bola para o lado em vez de querer finalizar. Atacante que não tem fundo, nunca vi isso. Não, e o Aubameyang não é de perder gol. Pois é. E assim, tem que ver ele É em feito campo agora. Fala, Jeff. A gente tem que ver ele em campo agora com essa nova escalação, que vai sair daqui a 40 minutos. Mas é o tipo, porque o Chelsea é engraçado. O Chelsea não era um time para finalizar. E o Chelsea tem jogadores para finalizar de fora da área, mas não finalizava. Eu quero ver qual que é o novo discurso do Graham Potter. Até porque com o Aubameyang a gente tem um centroavante muito rápido, explosão para pegar um rebote. Que o goleiro defende, jogando bola pro meio e vai pegar o rebote. Você tem razão nisso. Eu acho que hoje só tem um cara que
tá lá no Chelsea, ele chegou agora, que é o cara que está finalizando de fora da área, que é o Sterling. Ele arrisca. Corta por meio, corta por lado, mas é o único que está. O Mount parou de finalizar de fora da área. Falou isso. Não, o Kovacic pouco jogou, porque estava machucado, está voltando agora. Mas nós temos o Sterling, que de vez em quando está arriscando. Isso daí eu acho que é de treinador, porque o Harvard, que golaço que ele fez pela Alemanha, finalizando fora da área. Pois é. O Harvard, outra coisa que eu achei até interessante no jogo da Alemanha, o segundo gol. Porque no Chelsea ele parecia um jogador que desistia das jogadas. Fácil. Me lembra esse segundo gol, porque eu lembro do chutaço de fora da área. Foi o primeiro, né? O segundo eu não tô ligado. O segundo, eu não lembro quem finalizou, se eu não me engano, finalizou. E o Havertz pegou o rebote. Ah, tá. Depois eu ia tentar achar. Mas é assim, os caras têm que chutar demais. Ainda mais nessa Premier League, todo mundo, quando o Chelsea está jogando fechado, velho. É assim, para parar o Chelsea é muito fácil, né? Eu escuto todos os episódios do podcast of Stan falando, cara, quando você participa, você fala lá também. É fácil demais parar o Chelsea, bicho. Bota 5 no meio campo, vai fazer o Chelsea tocar a bola pelo lado, voltar e ficar rodando, bola pelo alto. Se algum da defesa falhar e o atacante acertar, beleza. Se não, 0-0 e outra gente vacila e toma o gol. E assim está funcionando. Vamos ver com o Potter agora, porque com a estratégia que ele usava contra o Chelsea no Brighton, que era essa, encheu o meio campo, saiu contra-ataque e empatou contra a gente. Ganhou? Acho que não ganhou, né? O Potter nunca ganhou, só empatou. Mas não chegou a ganhar. O que me surpreende com o Potter é a questão das campanhas que o Brighton vem fazendo. Time que era para disputar para rebaixamento não passa nem perto disso. Inclusive, chegou um momento na temporada passada que disputou vaga para a Champions League. Só que aí... E é isso, é o dedo dele. Então, quando na época que o Tuchel começou, ele acertou nessa defesa. Lembra que o Chelsea engatou uma sequência e ninguém fazia gol no Chelsea? Sim. Então, o Graham Potter é super eficiente nisso. Ele vai ajeitar de novo a nossa defesa, que estava toda cheia de problema. E, cara, próximas rodadas, mas esse mês de novembro que vai ser insano, né? São 9 jogos, eu acho. A cada 3 dias um jogo. Cara, ele vai ter que rodar e nossa defesa, cara. Eu me arrisco aqui. Dificilmente o Chelsea vai tomar gol. Eu acho que vai dar certo. Assim, é porque o Chelsea precisa de resultado rápido. Tanto que na Champions League ele tem que pelo menos ganhar 3 jogos. Se não ganhar 3 jogos, esquece de passar de fase. Para chegar aos 10 pontos. Mas assim, a questão é que eu tenho interesse de ver esse time, o Graham Potter, com jogadores com habilidade. Porque o Chelsea tem jogadores com habilidade que sabem tratar a bola. O Havertz não foi pago 72 milhões de libras. Não, 72 foi o quê? É um dos mais habilidosos do nosso time, é o Havertz. É só prestar atenção. E assim, mas a questão é que ele, para mim, jogava na posição errada. Eu queria ver o Havertz atrás do Aubameyang. O Havertz fazia eu acho atrás dele. Cara, eu acho que o Graham Potter ele vai jogar com 3 caras, sabe, na frente. E para mim, vai ser Sterling. Cadê o tempo aqui? Para mim é Havertz, Sterling e Aubameyang. Agora lá da frente, para mim, vai ser o Aubameyang. Quer ver? O time que eu preparei aqui tinha o Kanté. Como o Kanté não vai jogar, né? Então vai entrar Jorginho. Eu tinha tirado o Jorginho do time, tá? Olha o time que eu tinha mandado, na provável time aqui. Kepa, James, Koulibaly, Thiago Silva e Tio. Eu tinha colocado o Kanté. Então vai Jorginho, Mount e Kovacic, Havertz, Sterling e Aubameyang. Eu não coloco mais o Pulisic, para mim, tirei. O Pulisic está só na fala querendo ganhar vaga no grito. E vai ter que ralar muito. Então é isso. O que você acha desse time aqui? Acha que pode acontecer? Então, eu 4-3-3. Eu também pensei nessa escalação.
nessa escalação. Até porque o Chelsea tem um Fofana nessa partida. O Chalobah não foi escalado, não foi convocado? Então, eu não vi. Eu não peguei a relação dos que foram daqui convocados. Daqui a pouco sai, né, a escalação. Sai daqui a 34 minutos. 34 minutos. A questão dos jogadores que eu vejo, porque o Mount tem a característica de poder jogar aberto também. Então, seria interessante, porque o Sterling é um jogador que flutua bastante, o Aubameyang pode flutuar, o Mount pode flutuar e o Havertz pode flutuar. Então, pode ser, se bem organizado, interno, pode ser uma confusão para os jogadores dos times adversários. Não vou falar só dessa partida, mas em geral. A questão é, será que eles vão conseguir se organizar no campo, esses quatro? Flutuar bem? Fazer um losango? Se a gente for falar do jogo de hoje, mesmo com 2 semanas aí para treinar, eu não cravo 100% não, sabe? Mas consequência eu acho que dá. Sim. Hoje eu não aposto. Pode acontecer, porque vai treino, jogo diferente. Também contra o Crystal Palace, no Selhurst Park, aquele povo todo do Chelsea jogar toda vez lá, mas a atmosfera lá é diferente, né? Lá não é fácil jogar. Então, e o Palace vem para frente. Eu não acho que o Palace vai ficar segurando. Dessa vez, a mentalidade com o Vieira está sendo diferente, apesar de muitos empates com o Patrick Vieira, né? Mas eu acho que vai. Para a sequência, vai encaixar. Eu tenho interesse de um jogo do Palace, né? Agora que eu estou indo dia 18 desse mês, eu tenho interesse em um jogo do Crystal Palace, na torcida do Crystal Palace, porque é uma torcida diferente. Eu gosto desses estádios clássicos ingleses. Então... vai lá visitar. Boa. Conhecer. Mas, assim, lá sempre é um jogo difícil. Lá não importa City, Liverpool, o Chelsea do Tuchel, quando estava bem, o próprio Tottenham que está bem na mão do Conte, o Arsenal também. Os times sofrem lá para ganhar. Não é jogo fácil. Os caras sabem usar o fator casa. Mas tem que ver. E é um time que tem o mesmo treinador há mais de uma temporada, querendo ou não, isso daí faz diferença. E é um time brigador, sabe se fechar. Agora, é a partida pro Chelsea finalizar de fora da área. Mostrar que sabe. Você citou aí o Conte, né? O treinador, o derby aqui, ó, o Arsenal tá muito melhor dentro de casa e tudo, mas tá muito parecido com aquele jogo nosso, tá? O Tottenham não conseguindo jogar no início, o Conte louco na lateral do campo. Tá no intervalo aqui, 1-1. Deixa eu só registrar aqui, ó. O Luiz, né, perguntou mais cedo que saiu a escalação. A escalação sai às 10 da manhã, Luiz. Se sair aqui, eu aviso aqui. Ela perguntou aqui também sobre o no Chelsea. E aí é para a galera que acompanha mais. Eu juro que eu só vou atrás desses caras quando tem o real interesse, quando o Chelsea não sei que fechou. Fora isso, eu não vou muito estudar jogador, que é uma possibilidade de vir para o Chelsea, não. A menos que eu veja muito ele jogar. Eu não assisto o Leipzig jogar. Seria isso? Você gostaria? Você aprova essa contratação, Generoso? Você que acompanha tudo? Esse realmente o Leipzig é um time que eu não acompanho, até porque meio que ficou uma raiva do time Werner, né? Que lá destruía, que teve uma temporada, ele foi importante para o título da Champions League, no gol, inclusive, que ele puxa a marcação dos Stones e deixa o Havertz só com o jogador agora que deu branco, que está no Arsenal. O Zinchenko. Do City, sim. Mas pelo que eu vi, quem acompanha, fala muito bem dele. Que é interessante, sim. Mas aquela história, é interessante, será que é aqui? Pois é. A camisa, a ambição é diferente, né, cara? O Timo Werner, para mim, deu um passo para trás. O Timo Werner desistiu do Chelsea, cara.
Não, muito, muito rápido. para mim o Harvard também deu um passo para trás, porque ele não vem correspondendo. Você acha que o Havertz está no. Eu acho que está, viu? É tanto pau em cima do cara se ele quando não joga uma partida, uma, duas partidas bem, e daqui a pouco bate uma deprê aí e ele resolve voltar para a Alemanha também. Primeira chance, Então, o primeiro time de fora que chamar, ele desiste e vai embora. Eu acho que o Havertz vai acabar sendo o próximo. eu vi a notícia essa semana, se não me engano foi anteontem, que o Chelsea já se prepara para a volta do Harvard para a Alemanha. Ele está se preparando. Eu não vi. O que pipocou aí foi essa do Build com o Inguku, né? O Build eu acompanho, mas eu não vi, mas eu acredito. Todo mundo acompanha tudo, Não. mas não vai ser nenhuma surpresa para mim, tá? Então, é porque Mas Copa do Mundo aí, ó. O Tuchel gosta do Harvard e parece que o Tuchel vai para o Bayern de Munique. E aí que seria Olha aí. a grande. Porque o Bayern é um time que tem dinheiro que poderia tirar. Até porque o Olha aí. Chelsea não vai vender barato. O Generoso, o Renato Silva mandou duas perguntas na caixinha aqui, olha só. Uma é uma coisa que ele gostaria, falando sobre a escalação. Tomara que Loftus-Cheek não comece de titular. Eu acho que não vai começar não, tá, o Renato? Você, em algum momento para o jogo de hoje, você pensou em Loftus-Cheek, Generoso? Não porque dessa vez o Chelsea é um Chelsea que eu acho que bem provável vai no 4-3-3, né? Até porque, se não me engano, contra o Salzburg começou no 4-3-3, pelo desenho do time. É, É, a defesa foi com quatro, né? sim. E o Loftus-Cheek, ele estava fazendo mais um, um apoio pro James, lá, pro Reece James. Isso. Agora, agora com os jogadores, a maioria disponível, né, que a gente disse do time base titular, que é ali só o Kanté ou o Jorge, é porque o Jorginho também vinha de titular, então não dá para definir quem É. vai ser o titular dessa trinca, Kovacic, Kanté e Jorginho. O time já tem a base. Dificilmente nosso ataque vai ser diferente do que os quatro que a gente falou durante a temporada. Isso aí. Não, é É, isso, né? Não tem muita opção, não. é isso. A outra pergunta perguntou aqui, vocês acham que o Chelsea precisa de outro goleiro? A velha pergunta do goleiro por causa do Mendy nesse início. Vai você primeiro, aí, Generoso, sobre o goleiro. O que você pensa? O Mendy tá Falando mal. do Slonina. O goleiro novo o Chelsea já tem, mas vamos lá. O... Precisamos conversar sobre o goleiro no Chelsea? Já? Acho que não. Acho que não, porque já trouxe, né? Agora vai chegar em janeiro, pós-Copa do Mundo. Se eu não me engano, eu não sei se ele é convocado pela seleção americana. Se for, é melhor pra gente assistir. Eu acho que já teve uma chamada já para essas é, eliminatórias da Copa Bom, que teve. Acho que uma eu tenho certeza que foi chamado. Uma vez ele tem uma convocação, o é, Slonina. Mas eu acho que a pergunta aqui é mais por causa de ser ter Kepa Mendy. É impressionante como a galera já perdeu, não é possível, perder a confiança no Mendy. Cara, o, início de temporada, para mim, é aquela coisa. Não é tecnicamente, né? É físico. Parece que a coisa dele, nesse início de temporada. Aí, depois do jogo contra o West Ham, que foi o último jogo na Premier League, foi o Mendy, o goleiro. Ele tomou aquele chute no peito lá, para mim, maroto, né? Porque depois ele continuou no jogo e não voltou mais. Aí jogou o quê, pô? Aí falou que o Mendy estava machucado. Aí já está fora do jogo de hoje. Não cabe. Para mim, não. Estou com o Mendy tranquilo e o Kepa vai aproveitar cada minuto. O Kepa está o, correspondendo bem. o Mendy, ele, pra mim, o dele é mental. Por conta da pressão que veio com ele. Sim, Ele, do nada, um goleiro desconhecido, se tornou o melhor goleiro do mundo. Aí, na temporada seguinte, passa com aqueles problemas que o Chelsea teve, interno. Nessa temporada, ele começa mal e a torcida já tá caindo em cima. Acho que vem muito de cabeça esses problemas. concordo 100%. Inclusive, no momento, Gabriel Jesus faz o segundo gol do Arsenal.
Aí aí o problema é na cabeça. Eu acho que assim, por isso que ele está esse período fora. É mais para colocar a cabeça no lugar, voltar. Tudo. O Kepa é um goleiro. Eu sempre falei que é um goleiro interessante para ser banco, porque o problema do Kepa era a pressão que ele estava tendo. Mesma coisa no Egito, porque você pega o Kepa na primeira temporada pelo Chelsea, ele não foi mal. Ele não foi, Não, de maneira ele foi alguma. bem. Ele foi bem. De jeito nenhum. Aí começou a primeira temporada mal, começou a pressão, pressão, pressão atrás de pressão, isso afetando a cabeça. Aí teve aquele lance, inclusive na temporada que marcaram ele na primeira temporada dele, foi a questão a questão do jogo contra o City, que ele falou para não ser substituído pelo Cavaleiro na disputa A de final pênalti. da Copa da Liga. Final da Copa da Liga. Ele se recusou a ser substituído Isso. e ele fez o papel dele, ele pegou um pênalti. Pegou. Quem vacilou ali foi o Jorginho e o Davi Luiz, que perderam os pênaltis. É o que eu falo, no caso, o Chelsea, né? Teria que ter feito deles. Uma disputa de pênalti, você só precisa ter um pênalti, só precisa defender um pênalti para ganhar, desde que você faça o seu. Isso. Então, acho que ele tá passando o Mendy tá passando aquilo que o Kepa passou, pela pressão da torcida. E aí, ele tá aproveitando. Mas o Kepa, para mim, deu a volta por cima. Se recuperou. Thomas Tuchel fez o trabalho, o Thomas Tuchel deu a confiança e Sim. trouxe o Kepa de volta. O Mendy vai passar. O Mendy é mais experiente, né? Passado lá, o Jeff fez a que estava te elogiando. O Lucas Silva falou, na hora que a gente estava falando sobre os gols, né, ele disse que já fizemos 8 gols, enquanto o City fez 23 e o Brentford fez 15 gols, tudo isso. O Manchester City tem um extraterrestre lá no ataque lá, que se tiver sem vento, a bola vai em direção daquele cara e ele manda para dentro do gol. Tá impressionante. Se eu não me engano, já foram 10 gols na Premier League. Só ele tem mais gol que o Chelsea. Pois é, impressionante, olha aí. A Josi... Pra mim, eu tenho um pequeno problema com o Borussia Dortmund, que se recusou aos 150 milhões e não ganhou nada. Não valeu a pena. Rapaz. Você falou isso na última resenha que você participou aí, é verdade. Mas eu ainda, generoso, nada me tira da cabeça que o Haaland só não é jogador do Chelsea por causa das sanções contra o Abramovich e contra o clube. Porque o Chelsea não pôde, não teve condições de fazer oferta, não podia gastar, o dinheiro estava bloqueado, 60 pau. O Chelsea não ia pegar 60 conto e comprar um cara desse nível. Pois aí, mas na época certa, em que a multa dele ia baixar, tudo conspirando a favor. E também tem a questão que o Abramovich queria. Quando o Abramovich quer um jogador, ele dá o cheque em branco para o clube, praticamente. E daria certo pra caramba. Você tá louco. Tá doido. Sim. A Josi estava aí mais cedo, salve a Josi, o Luiz Michaels, falando, bora, Chelção. Hoje vai ser. Hoje o time desencanta, eu queria. Tava aí o Gladson, o Renato antes, bom dia pro Gladson aí, tava aí. Tomara que o Renato tava falando, né? Ele mandou no chat, depois mandou na caixinha. Eu acho que hoje Loftus-Cheek, difícil. Daqui a pouco sai a escalação, vamos ver se ele vai pro banco. Né? Falando sobre o goleiro, Anderson, Muzi, Ryan Cruz, Odair, Alba no ataque. Sim, mano, apostaremos. Diga, generoso. Banco ele vai. Quantos nomes são no banco atualmente para entrar? Não são mais os 7 que tinham 7 antigamente. São 11 agora, não são? Pode ser 11, né? A Premier League mudou, né? Sim, porque agora podem ser substituições. Pois é isso. Olha aí, Soul of Chelsea, boa. Na alma aqui, Arthur Mariano, salve pro Arthur. Arthur vai chamar ele para a nossa resenha contra Manchester United. JP Pontes, aqui é o Lucas Silva. 60 contos estamos pagando agora no Imbu e a multa rescisão depois. Mas não tinha como na época, velho. Quando seu dinheiro está bloqueado, não tem condição. Não, no caso é do Nkunku, o que vai vir. Chelsea Os 60 agora. Sim. 60 agora que ele falou. É porque eu tinha citado que o Haaland custou 60 pau na época e o Chelsea não podia pagar. O Lucas Salles falou aí.
É brabo. Beleza. Deixa eu só dar uns dados aqui, ô generoso, sobre Chelsea e Crystal Palace, né? O Chelsea, os dois últimos jogos do Chelsea foi pela Champions League, derrota para o Dinamo, aí no outro dia caiu o Thomas Tuchel, e depois que foi adiado os jogos contra Fulham e contra Liverpool, Fulham na 7ª rodada e Liverpool na 8ª. Contra Fulham fora de casa, contra o Liverpool em casa. Empate contra Salzburg. Aí o Palace veio de um empate tá vindo de um empate contra Newcastle e também tem 2 jogos adiados, tá aqui, ó. Foi o último jogo do Palace na Premier League, foi um 0-0 contra o Newcastle fora de casa. Tem jogos adiados contra o Manchester United em casa e contra o Brighton, que era do Graham Potter, fora de casa. Os jogos, né, entre os dois na Premier League 21-22, lembra, na primeira rodada da temporada passada, né, eu lembro que nós fizemos uma resenha aqui, você não participou, não estava eu, o Dalmolin e estava o Gladys. O Buvieira, porque o Roy Hodgson botava o time muito na defensiva e o Brighton o Palace só ficava lá embaixo, né? Era flertando com rebaixamento e escapando em meio de tabela sempre. Aí, elogiamos pra caramba o Vieira pelos dados. 3-0 pro Chelsea, fora o baile. Em casa em Stamford Bridge. Não sei se você lembra. Na primeira rodada. Jonathan Moss apitou. Lembra desse jogo? O Chelsea jogou demais aquele jogo. Muito bom. Não, aquele jogo eu falei, vamos disputar o título. Porque não é todo time que faz 3 gols no Palace. E assim... Não, e começamos bem. Não, começamos disputando o título. Sim, o Chelsea não terminou disputando o título pelas sanções, que o time começou a cair. Teve também pelo problema do Lukaku extra-campo. É o Covid, lesões que o Chelsea sofreu muito. Exatamente. Então... Mas principalmente as sanções eu acho que atrapalharam demais, porque aí vieram aqueles empates com Everton e com Brighton, né? Sim. E derrota para o West. Quando nós perdemos para o West Ham por 3-2, lembra que o Mendy deu uma vacilada e fez um pênalti? Eu não vou lembrar o jogador do West Ham na época que ele derrubou dentro da área, tentou driblar o cara. Perdemos por 3-2. E tomamos aquele golaço lá depois. Cara, o Chelsea estava na liderança naquela época. Sim. Perdeu a liderança ali e nunca mais recuperou. Aí começou a perder pontos e o Manchester City e o Liverpool só ganhando. Aí, meu filho, botou 10 pontos na frente, quem tira? Ninguém tira, não tem jeito. Nesse 3-0, no dia 14 de agosto de 21, Alonso, Pulisic e Chalobah. Lembra do Chalobah? Fez um golaço de fora Sim. da área. O Chalobah, inclusive, ele estreou como titular na Premier League pela primeira vez, fez gol. Estreou como titular na Champions League pela primeira vez, fez gol. E lembra que o Tuchel surpreendeu na Supercopa da UEFA contra o Vila Real escalando ele, ninguém entendia nada, ninguém botava ele nas prévias e ele foi muito bem. Ele colocou ele, ninguém conhecia, era um jogador que ia ser emprestado, o Tuchel falou não, que era ele no meio. Exato. E agora? É a questão do desenvolvimento, ele está passando por desenvolvimento. Eu confio demais nele ainda, confio muito. E as notícias ontem, ele quer jogar mais, tá certo. Sim. Eu acho que ele tem condições, mas esse mês, por exemplo, ele vai jogar. Eu aposto que pelo menos 2 ou 3 jogos aí ele vai entrar, porque tem que ter o rodízio, porque senão os caras não vão aguentar. E eu não me precipitaria, não. O Chalobah, se fosse ele, eu não sairia do Chelsea, não. Porque ele já é do time principal. Ele não é igual aqueles jogadores do Sub-20 e 21 que estavam acabando o contrato e que um era lateral esquerdo e tinha o Alonso, o Emerson, o Tio, sabe ali. Então o cara era quarto. Aí olhava para a lateral direito e o James tinha umas pelicuetas. Aí foi o Livramento, saiu, aí os outros caras saíram. No caso do Chalobah, não cabe esse tipo de conversa. Não. Ele ficaria. Inclusive, se for olhar o Chelsea está dando espaço para o Broha. Exato. Que eu apostaria uma grana nesse moleque. Você viu contra o Salzburg um contra-ataque que ele armou, uma arrancada, a velocidade que ele tem?
Sim. Pena que lá na frente, eu acho, não sei se foi, acho que foi o Sterling. Acho que foi o Sterling que não soube ler direito e não passou a bola. Era receber e mandar, para ele já entrar livre, né? Demorou, segurou demais a bola. O Broha é isso, cara. Ele tem muita velocidade, vai se desenvolver demais. Para mim, esse cara tá pronto. É porque aí chegou, olha, tem o Aubameyang lá, tem o Sterling, mas é outro que no Chelsea também tá tudo, tudo segurou ele, né? A disputa dele é contra o Aubameyang, não é contra o Sterling. Ele é Sim, centroavante. É, isso. a questão do Broha, a gente tem que ter paciência, mas é um jogador para a gente aproveitar, principalmente que agora na Copa do Mundo, desenvolver ele. Ele é da Albânia. Ele não vai para a Copa do Mundo, provavelmente Isso. nunca jogará uma Copa do Mundo, a menos É difícil, que ele difícil de decida se chegar. naturalizar, porque eu acho que ele pode se naturalizar em inglês. Que também não garantiria, porque o Chelsea tem o Chelsea. A Inglaterra tem Harry Ah, Kane, tem. olha, eu acho que agora não dá mais não. Ele já jogou pela seleção profissional Já da jogou? Albânia. Já jogou? Eu acho que Jogou agora oficial? não tem jeito para ele mais não. Jogar na Inglaterra Não. não dá não. Se jogou em jogo oficial, não pode. Isso aí eu não acompanho isso. Ele jogou na seleção principal. Em Não. jogo oficial. O Broha, ele disputa a Nations League eliminatória. Não, Ele é da seleção principal da Albânia. então não Já pode jogar, era. não. Inglaterra tá bem. Não, sem chance. É, tipo, Aqui é Isa. Não, eu não tô Isão, conseguindo enxergar, não. bom dia. Vou ir só pelas. Generoso é craque. Bom dia, rapaziada. Bom dia. Bom dia. Vamos cá. Aí, ô Generoso, seguindo, o segundo jogo da temporada passada, no Selhurst Park, né? O Chelsea ganhou também, mas aí foi naquele parto danado, né? O Vieira segurou o Chelsea enquanto do gol, e aí o Ziyech, grande ídolo da maioria do Chelsea, para mim um preguiçoso, para mim o cara blasé demais, bicho. Para mim, se choveu, tá bom, tá sol, tá bom, tá ventando, tá bom. Vou jogar, tá bom, não vou jogar, tá bom. Parece que o Ziyech, tudo para ele tá bom. Aí ele fez Das o 1-0 e contratações, nós ganhamos no fevereiro. das contratações foi o jogador que mais me decepcionou, porque era o que eu tinha mais esperança desses nomes. Para mim Porque é uma decepção. ele tem a qualidade da finalização de fora da área, tem a passe, tem da inteligência, e nisso no Chelsea ele não mostrou praticamente nenhum momento. Nunca Pois teve é, um ele grande não momento está pelo fazendo. Chelsea. É. Ziyech eterna promessa. Você falou. Só para você ter ideia, é um cara que tinha desistido, né? Da seleção, porque brigou com o treinador lá. Não vou jogar mais para o Marrocos. O quê? Um mês para a Copa do Mundo. Chamou o Ziyech lá na seleção de Marrocos. Vai perder. Pode ser a única Copa do Mundo que ele dispute. Ele é o principal nome marroquino do futebol e nem titular mais do time dele. Tá lá. Ziyech vai para a O Copa do Mundo por Marrocos. Marrocos não foi em 2018, não. Agora foi pelo 2018, eu acho que ele Não. estava na situação. O Ziyech, eu não me É, lembro. Marrocos? Marrocos estava na Rússia? Eu não me lembro. Não lembro eu mesmo. não lembro agora. Porque Eu acho que tá. Marrocos estava na Copa, A Africana de meu Nações Deus, estava. africana, né? Vou pegar Na a Copa eu não me informação. lembro do Marrocos, não. Marrocos eu não me lembro. Enquanto isso eu vou falando aqui. Então, no Selhurst Park, na temporada passada, o Chelsea ganhou de 1-0 e tivemos um terceiro encontro na semifinal da FA Cup. Dia 17 de abril, o Chelsea venceu por 2-0 com um gol do Loftus-Cheek e do Mason Mount. E aí o Chelsea foi para a finalíssima contra o Liverpool O, e acabou perdendo nas peguei penalidades. aqui. Diga, Marrocos vamos lá. empatou com a. Ela falou que estava no grupo da Espanha, tá certo. Sim. Perdeu para Portugal e perdeu para o Irã. Marrocos. Jogou. Ô, Aí eu acho que Generoso, o faz Jack o jogou. seguinte. Ô, Generoso, repete. Você falou, peguei aqui, Ah, né, em Marrocos empatou, porque aí você começou a falar e aí você ficou mudo. E aí quando você então, voltou, você falou, repete, por favor, aí de novo. o Marrocos jogou contra a Espanha, empatou 2-2, perdeu Sim. para Portugal e perdeu para o Irã. Esses foram os jogos do Marrocos na Copa do Mundo.
Ah, então já era, foi primeira fase mesmo, tá certo. E o Ziyech estava, eu não me Eu acho que lembrava. tava. Acho que tava. É. Nessa época, então, ele já estava no Ajax em 2018? Estava, né? Porque 19 ele Tava. jogou. Tava. 19 e 20 ele jogou contra o Chelsea na Champions League, né? Não foi isso? Com o Lampa, aquele Sim. 1-0 que o Chelsea ganhou em Amsterdã e o 4-4 em Londres. Então ele Inclusive já no estava 4 no a 4 ele Ajax. fez um golaço de falta. Foi. Acho que foi ali que o Chelsea falou, vou comprar. Só pode Não, ter sido ali. o tanto que o Ziyech e o Werner foram anunciados antes da janela de transferência mesmo. Foram anunciados em fevereiro, os dois. 6 meses antes, é verdade, é isso aí. Hoje vamos falar um pouquinho dos treinadores aí, né? Eu gosto de citar os treinadores, os caras com bons trabalhos, né? O Vieira no Palace e o Potter lá no Brighton. Aí eu peguei aqui um histórico dos caras aqui, principalmente nos times que eles passaram. O Vieira, né? Francês, senegalês de nascimento, né? Ele nasceu em Dakar, mas é dessas coisas, né? Vai para a França e se destaca lá. 46 anos, ex-meia dos Invencíveis lá do Arsenal, né? O cara tem como jogador Vieira, você chegou a ver o Vieira jogar ou você era Cheguei, muito novo? cheguei. Chegou, né? Mas chegou a ver ele no Arsenal, ele bem? Cheguei. Eu tenho Sim. memória do futebol desde os meus 5, 6, 7 anos. Ah, não, então você viu bem mesmo. Eu vi. Você viu o Chelsea eliminar os Invencíveis dele lá no Highbury? Não, isso daí, 2003? partida específica eu não lembro, mas Sim. lembrar que Não, assistir um jogador eu lembro. é porque era a temporada, né, 3-4 ali, que teve o gol do Wayne Bridge. Então o Vieira tem 406 jogos registrados pelo Arsenal e 34 gols, tá? Como técnico, ele começou no Manchester City, ele saiu do Arsenal como jogador e foi para o Manchester City. Depois Juventus, Inter de Milão, né? Essa coisa, até parar de jogar futebol. Ele começou a treinar o Sub-19 do Manchester City em 2013, depois passou pelo Sub-21 em 2015. Foi para Nova York, no New York City, o time do Manchester de lá, onde o Lampard também jogou lá. Em 2000, de 16 a 2018 ele ficou lá. 88 jogos, conseguiu 40 vitórias. Foi para a França, comandou o Nice de 2018 a 2021. Olha a coincidência, 88 jogos também, só que aí 34 vitórias. No Crystal Palace ele chegou na temporada passada, né, em 2021, 21, não, 21, 22, já tem 51 jogos e 17 vitórias. É uma outra realidade. O Palace, né? O Palace parou de perder muitos jogos, mas continua, está nos Não, empates. Para mim, o trabalho dele está sendo bem desenvolvido. para a Não realidade sei do se você assiste Palace, muitos jogos do Crystal Palace, mas desde que o Vieira chegou, como é que você, qual a sua visão? Para mim, não, melhorou demais o Crystal Palace. para a realidade do Palace é outra história. O Palace é um time hoje em dia que a gente cogita em brigar ali com o Wolves, com o West Ham, com uma conferência, Diferença dele. uma conferência. Isso mesmo. Inclusive o Chaka fez o terceiro do Arsenal. Eu tenho o Star Plus aqui, tá aqui, o Chaka agora aqui comemorando aqui na bandeira do escanteio. Assim. Gente, olha, já vamos. É bom falar do início, né? É rival, nós torcemos para o Chelsea, mas o trabalho do Arteta agora parece que ele mudou, contratou os caras, né? Botou experiência no time dele. Vamos ficar de olho nesse Arsenal aí, para mim, é candidato ao Conte. O Conte tá puto da vida aqui, mas para mim, o Arsenal é candidato, viu, cara? Candidato a título. Eu não sei se viria candidato a título, porque eu quero ver se time pós-Copa do Mundo, se eles vão ter público. Mas é um time que não sei se essa temporada vem para disputar, mas nas próximas 2, 3 temporadas, que é um time jovem, eles vêm para disputar título. Gol bonito. Foi um trabalho. Os gols do Arsenal. Vai lá. Os gols do Arsenal estão sendo trabalhados demais, né, bicho? Muitos toques, eles envolvem as defesas, os caras não estão perdendo a chance de finalizar. Mas eu acho que está assim. Então, você falou aí pro padrão do Arsenal. Do Crystal Palace. O Crystal Palace, para mim, melhorou muito. Infelizmente, o Roy Hodgson não evoluía. Ele era super veterano. A gente gostava mesmo mais pelo carisma,
é nossa, aquela coisa, né, o respeito pelos grandes treinadores e lendários, né? Mas o Crystal Palace avançou bem. O Potter, 47 anos, era lateral esquerdo, né? E passou por uns bons times conhecidos do futebol inglês aqui. Ele é da cidade de Solihull, peguei a ficha dele aqui. E engraçado, apareceu o Potter dessa cidade aqui há muito tempo. Eu estava fazendo pesquisa sobre uma das resenhas sobre Copa da Inglaterra, né? Aí apareceu um time de lá chamado assim, Solihull Moor Futebol Clube, né? É o time da cidade, o Solihull é da 5ª divisão da Conferência Nacional. E o Graham Potter é dessa cidade, Solihull. Ele jogou no Birmingham, no Wycombe, Stoke City, Southampton, West Brom e Reading, entre outros. Né? Teve uns times menores. Hein? O último time dele foi o Macclesfield Town na temporada 2004-2005. Como jogador, não vou falar que eu vi, porque eu não vi. Principalmente em 4 e 5, que ele estava no Macclesfield, que era da 3ª divisão, 4ª divisão, por aí. Como técnico, seleção feminina de Gana, né? A gente puxa a ficha toda dele aí, né? O Leeds Carnegie é um time de divisões amadoras lá da cidade de Leeds, lá. Começou a se desenvolver e o passo avançou mesmo no Östersund da Suécia, né? O Östersund, eu só ouvia falar dele. Primeira vez que eu ouvi falar do Östersund foi quando eu comecei a jogar videogame há muito tempo atrás, quando começou a entrar várias ligas europeias no PS2. Olha só. Faz tempo isso. Eu tive. É. Aí entrou a Liga da Suécia e tem lá. Tá, Östersund desaparece. E o Potter ficou lá muito tempo, né, cara? De 11 a 18. 175 jogos, 78 vitórias. Times da Suécia, que eu conhecia, era Helsingborg, era Gotemburgo, né? E, recentemente, aí o Malmö. Quando se falava em futebol sueco, quais são os primeiros times que vêm assim na sua cabeça, Generoso? É o Malmo. Você já conhecia o Östersund? Não. Só o Malmö? Só o Malmo. Que vem assim Não, na cabeça. eu conhecia Até muito porque o Helsingborg. o Malmo é um clube que tem passado das fases preliminares da Champions, né? É um clube que chega à fase de grupos. O resto não tem relevância, mas o Graham Potter, o interessante dele é que ele vem se desenvolvendo com paciência. A chance que ele teve com o Chelsea, eles estavam já falando nele na seleção inglesa pós-Southgate. Já ouvi isso? Eu acho que ele chegou ao perto do Chelsea, é irrecusável. É um treinador que quer se mostrar que tem potencial. E se ele pega um Chelsea, organiza, e a gente consegue disputar ali pela vaga na Champions League, que vai ser essa temporada a gente tem mais times. A gente tem o Liverpool e o City bem, como toda temporada. O Arsenal não está perdendo jogo, não está perdendo pontos. O Tottenham, treinado pelo Conte, é um time que joga bem. O Ten Hag mudou o Manchester United. Então, começou o trabalho lá de verdade, né, Generoso? O Big Six realmente voltou a ser Big Six. O Big Six realmente... Você pega finalmente. O Chelsea não está nesse patamar dos outros clubes. Eu acho que tem potencial, tem jogador para isso. Desde que os jogadores queiram jogar. Mas a questão é, se ele consegue disputar com essa galera, cara, não tem problema jogar uma Europa League se for disputando. Se for disputando, porque esses times estão bem. Claro, a gente era para já ter uma vitória sobre o Tottenham nessa temporada, mas foi puxado pela gente pelo cabelo, literalmente, a vitória. Foi o nosso melhor jogo na temporada, sem nenhuma dúvida. O Chelsea não repetiu aquela atuação até agora contra o Tottenham. Foi o único jogo que o time jogou. Em nenhum outro jogo. Foi o único jogo que o time realmente jogou. Não ficou. Pra dizer que não foi o único jogo, contra o Salzburg, o Chelsea jogou bem, mas perdeu muita chance. Olha só, fazendo o corte, você falou sobre o Big Six, eu achei interessante isso. Vamos fazendo o corte até hoje, 1º de outubro. O Chelsea ainda é o terceiro time desses 6 para você? Para mim ainda é.
Elenco Isso. pelo futebol É apresentado, elenco. não. Pelo elenco é. Não, mas é elenco. Que é Manchester City, é Liverpool. E aí, o terceiro, para mim ainda é o Chelsea. Para mim Assim, ainda é. eu colocaria junto ali o, o United, que diminui a diferença do elenco pro Chelsea. Diminuiu Para mim o bastante. United, eu acho que o United para mim é o sexto desse Big Six aí, cara. Então, é porque. Porque tava tudo bagunçado. Não, eu digo por elenco. Elenco, nome de elenco. Pois é. Para mim seria o Arsenal, porque os jogadores ainda estão criando seus nomes. Mas pelo menos é o melhor futebol apresentado, inclusive melhor que o City, o jogo do Arsenal assistindo. É porque o City ele É, tem melhores jogadores que passes chaves, essas coisas são diferentes, mas dentro de campo que você assiste, o Arsenal é um dos futebols mais bonitos, mais legais de se assistir hoje. é verdade. Tá aqui. Mas pelos Estão jogando. nomes, assim, a questão é que o Manchester United sempre tem o fator Cristiano Ronaldo para levar ele ao patamar. Não está jogando nesse tipo de temporada, mas é o Cristiano. Então, um lance ele resolve. Você pega o Cristiano jogando mal, classificou o United para esse ano para a Europa League e classificou o United na fase de grupo, passou de fase de grupos da Champions na Champions passada. E foi ele. Verdade. Ele não jogava, o time não jogava, ele conseguia definir um lance. Então tem esse fator. Tem o Anthony. Diferença que fazem. Porra, que agregou demais, né, cara? Sim. O Antony. Ele Então, agregou muito, é isso. sim, Pode pode falar. ir, pode ir. Eu só ia É completar porque eu que tô tentando. eu só ia completar aqui que é um time que já tem jogadores que já estão afirmados na Premier League, que não vinham fazendo bons jogos, tipo o Rashford, mas já tem experiência. Então, com um bom treinador, que é o que o Ten Hag vem mostrando, o tanto que a gente brincou que ele chegou a ser o último colocado da Premier League, mas hoje vai ser um time que vai dar trabalho. Saiu a escalação aqui, generoso. Passa aí. Tava procurando a escalação aqui. Saiu aqui, ó. Kepa, James, Thiago Silva, Fofaná, Chilwell. Olha Opa, aí, na minha aqui. Então, entrou o Fofaná e não vai ter o Koulibaly. Então, Kepa, James, Silva, Fofaná e Chilwell, Mount, Jorginho, Kovacic, Havertz, Aubameyang e Sterling. Olha aí. aqui. Então, dois nomes, né? Fofaná no lugar do Koulibaly e o Jorginho no lugar do Kanté. No banco, o Bettinelli, Aspilicueta, Chalobah, Koulibaly, Gallagher, Loftus-Cheek no banco aí, perguntou. Pulisic, Ziyech e o Broha é o homem do nosso ataque. Pulisic, Ziyech e Broha é o nosso ataque reserva no banco aqui. Então, Ou seja, Kepa, James, Thiago Silva e Fofaná, Chilwell, Mount, Jorginho, Kovacic, Havertz, Aubameyang e Sterling. Esse é o time do Chelsea quando o Crystal Palace daqui a pouco, às 11 da manhã. ou E seja, aí, gostou? para o banco a gente só tem um atacante, né? Que Ziyech Broha, Pulisic exatamente. não dá para contar. Mas é a escalação que a É, gente esperava. Inclusive, eu acho que o Fofaná e o Koulibaly eles vão ser nesse cara que vão ficar revezando justamente pela idade do Thiago Silva. Porque o Thiago Silva, quando ele tiver questão de jogar, ele vai jogar. Porque pela idade ele eu vai ter acho. que descansar, então vai ser para preparar para a próxima temporada, que aí seriam os dois titulares, Koulibaly e Fofaná. Vamos lá, acho que são isso mesmo, são 9 jogos. Desses 9 jogos, desse mês de outubro, quantos jogos você acha que o Thiago Silva vai estar em campo? Desses 9? Uns 5. 5 jogos. Sim. Eu tava chutando uns 4, cara. Sabe? É porque, O assim, rodízio tem que ser. ele vai jogar hoje e vai jogar contra o Milan. Aí vai Milan. descansar. Acho que ele vai jogar hoje os jogos da Champions. Por Sim. isso É, que. interessante. Eu acho que na Champions ele joga todos, porque o Chelsea vai tendo que correr muito atrás na Champions League. É isso aí. Acho que assim. Então, vamos. Daqui a pouco a gente repete a escalação. Tá aqui na arte, tá o Ben Chilwell na capa, com aquela camisa branca, com os detalhes em azul, que ainda não tem para vender no Brasil, que absurdo.
Só tem lá no site do Chelsea. Impressionante. A Nike vacila demais. Não, Histórico geral. A Nike, para mim, ela só decepciona. Né? Não tá tendo muitas camisas lindas. A gente compra para ser torcedor, mas eu tenho 2 camisas aí, as 2 que eu comprei mesmo da Nike, é a da temporada passada, que não é, se a gente for analisar, não é uma camisa linda, e aquela terceira camisa da temporada 2021, que a gente ganhou a Champions. Então, sim, que é a amarela. Amarela? Não, a vermelha com vermelha. azul. Vermelha com azul. Parecida com o uniforme do Crystal Palace. Isso mesmo. Aquela que o Giroud fez 4 gols contra o Sevilha. Exatamente. Histórico geral. Chelsea e Palace só jogaram 61 vezes na história, Generoso. 34 vitórias do Chelsea, 15 empates e 12 do Crystal Palace. Salve para o Barros aí, que estava aí. Ale Barbeiro, Ramon Gomes. Chelsea ganha fácil hoje. Fácil não ganha, não. Fácil não ganha, não. 2-1, meu. Arsenal 3, Tottenham 1. Tá aí o derby de Londres aí. Quem gosta, o Arsenal tá passando por cima e o Conte não tá nada satisfeito. A cara não tá legal, não. Histórico na Premier League. A cara do Conte não é legal nem quando o time ganha, imagina perdendo. O Conte é muito bom, gente. O Conte é bom pra caramba, você tá louco. Sim. Só que eu acho que nunca mais vai treinar. Quer dizer, agora vai, né? Porque mudou a gestão. Eu acho que agora, para um futuro, tá aberto. Eu acho que um dia ele pode voltar ao Chelsea. Não, para mim era para ter o projeto que teve no Liverpool e no City. Chegaram juntos os 3. Só que o elenco mimado do Chelsea demitiu ele. Exato. Tudo quanto é lugar. Premier League, Generoso. Tem ideia de quantos jogos Palace e Chelsea já jogaram? Não foram muitos, porque o Crystal Palace ficou muitos anos fora da Premier League. Tá? Foram 60 na história. Isso. Premier League de 93 foi 26 jogos. Quantos? 26. Exatamente. 20 vitórias do Chelsea, 2 empates e 4 vitórias do Crystal Palace somente. Esses 26 jogos, 74 gols foram marcados, 19 do Palace e 55 do Chelsea. O primeiro jogo entre os times, na história, foi em 1906, primeira temporada de existência do Chelsea, e o Palace passou por cima sem dó, 7-1, uma terceira rodada da Copa da Inglaterra, num dia 18 de novembro de 1906. E o engraçado, eu fui para olhar, né? Em campo, tinha um jogador, ele era jogador e treinador, ele foi o primeiro treinador do time, né? Nessas épocas, até recentemente, até anos 90 aí, usava-se muita figura do jogador-treinador, né? O player 2007, Romário era jogador e treinador do Vasco ao mesmo tempo. Sim, eu me lembro. E agora, depois, em 13, 14, o Ryan Giggs foi treinador e jogador, só que ele optou por não entrar em campo. Enquanto eu for o comandante, eu não vou jogar. Então, o Ryan Giggs, quando saiu o David Moyes, do Manchester United, ele era escrito como player manager. Foi o último que eu me lembre que ocupou essa função no futebol inglês. No futebol inglês. Porque eu acho que isso, 2014. 2014. Ano passado teve no mundo, por aí no mundo. Eu não lembro. Porque no Chelsea teve o Ruud Gullit, teve o Gianluca Vialli, teve o Glenn Hughes antes. Aí aqui, o primeiro, John Tate Robertson, ele foi o primeiro treinador do Chelsea. Né? Ele, como treinador, ele foi treinador dos Blues por 2 temporadas. Ele, como primeiro treinador do Blues, eu escrevi sobre ele no Treinadores Blues, depois do texto, quem quiser, tá facinho de achar aqui no Instagram. Ele era um meia esquerda, né? Ponta esquerda, né? Tava left wing. E ele jogou no Chelsea. Ele foi um cara que iniciou esse passo hoje de vários treinadores. Depois, em breve, eu vou fazer uma resenha aí sobre treinadores Blues, que vai ficar muito legal. Nós vamos falar de todos. E o gol do Chelsea nesse 7-1 foi de um jogador escocês chamado Francis O'Hara, era um atacante. Então,
para ficar registrado aqui. Nessa época aí, o futebol escocês era bem mais desenvolvido, né? Não, o futebol Nessa época escocês... tinha mais talento nesses primórdios, nesse início de futebol. Não, o futebol escocês tem tudo para ser... Assistam The English Game que a galera vai entender. Não, mas o futebol escocês tem muito... Tinha que ser mais captado, porque tem muito jogador bom de bola, só que não consegue se desenvolver e acaba... É a liga, né? É. Lá, infelizmente, são dois grandes times. Os times de Europa são o Celtic e o Rangers. O Rangers ficou muitos anos fora porque quebrou e agora voltou, mas está muito bem. Sim. Primeiro jogo na Premier League foi um 1-1 no Selhurst Park, tá? Em março de 93. Selhurst Park tinha pouca gente, 12 mil pessoas, eram outro futebol, né? Quer uma curiosidade desse jogo, Generoso? Pode falar. Você não vai acreditar. Em campo, atuando pelo Southampton, estava Gareth Southgate, zagueiro, volante, hoje treinador da Inglaterra. Você está entre esses caras aí que desce o pau fora Southgate da seleção inglesa? Você vai esquecer toda a renovação que ele fez? Então, você já quer logo que o cara ganhe a Copa do Mundo? Eu curto o projeto, mas o projeto dele era para ser campeão da Copa do Mundo agora. O projeto foi para fazer a mudança. Ele assumiu logo depois da Copa de 2014, que foi aquele fracasso da Inglaterra. Foi eliminado na fase de grupos. O projeto para a Copa de 2018, que nunca foi o objetivo da Inglaterra ganhar. Se ganhasse, ok, mas o objetivo já era para a Copa de 2022. O problema é o seguinte, o time chegou muito bem em 2018, jogando bem, e de lá para cá o nível ou caiu ou se manteve o mesmo. Então, as outras seleções se desenvolveram e a gente não vê isso na Inglaterra. A gente viu. Inglaterra foi final da Euro? Foi para a final da Euro, perdeu para a Itália nos pênaltis. Fez 1-0, não foi? Aí tomou o empate, né? Sim. E aí foi para os pênaltis, isso aí. Não, chegou a Euro foi muito boa. Da Copa do Mundo, fez 1-0, aí no segundo tempo toma empate, no final do jogo, nas prorrogações, toma virada. Então, o problema é que se você assiste a seleção da Inglaterra jogar, e não está sendo agradável de assistir a seleção, não é aquela seleção que encantou. É feio. O jogo é feio. E tem jogadores habilidosos. Você pega, tem o Mount do Chelsea, tem o Phil Foden do City, tem o Harry Kane, o Saka. Tem o Rice, tem o James, né? Tem essa turma toda. Tem o Tio, que é banco, não sei porquê. Então, são essas coisas que fazem o Southgate pecar. Maguire, todo mundo sabe que não rende, ele tá lá, de titular. E é o vice-capitão. O capitão é o Harry Kane, ele é o vice-capitão, Maguire. Ele insiste no Shaw, que não é nem prioridade lá no United. E ele tem o Shaw ainda tá gordo? O Shaw ainda é gordinho? Quando que ele não é? Ou parece ser? Quando? Porque o osso... Ou ele usa as camisas menores que o tamanho dele, ou então eu não entendo aquela genética. Ele é bom jogador, mas dá a impressão que dá que ele é um jogador gordo. Ele é biotipo isso. É só a questão ali, mas o Tio é muito melhor do que ele. O Tio é muito melhor. Nem compara. Aí você pega o Pickford, que era o titular na Copa de 2018, ele teve a temporada lá da Copa do Mundo 2018 incrível. De lá pra cá é só ladeira. Portanto que quando o Chelsea foi contratar o Kepa, a torcida era a favor do Chelsea pagar a multa de 100 milhões do Pickford. Que bom que não pagou. Que bom que não pagou. Então... Na época, eu gostaria muito de ver que o Pickford tivesse sido contratado. Mas não rolou. Depois provou que a decisão não seria das melhores também, não. Mas vamos passar. Aí, então, o detalhe, a curiosidade era essa, em campo, nesse 1-1, nesse empate. O gol do Palace foi do Chris Armstrong, atacante, aos 41 minutos do primeiro tempo. E o gol do Chelsea foi do Graham Stewart, um meia também. O Chelsea fez 1-0 aos 4 minutos e o Palace empatou, em março de 93.
detalhe era esse, o Southgate em campo. Um jogo marcante que eu separei foi uma goleada do Chelsea por 6-2 em cima do Palace, em 98. Dois gols do Vialli, um do Zola, um do Dennis Wise e 2 gols do Torian Deflo, norueguês compatriota do Erling Haaland. Muito bom. Em breve vou fazer um Gigantes do Chelsea sobre o Torian Deflo, já separei o material. E em campo, pelo Crystal Palace, generoso, estava um famoso, relevante jogador sueco chamado Thomas Brolin. Já ouviu falar do Thomas Brolin? O nome já, É um dos grandes... de jogar. Pois grandes nomes do futebol da Suécia, tá? Eu me lembro do Brolin porque eu era pequeno, eu assisti a Copa de 90, ele jogou a Copa de 90 e de 94, fez gols nas duas, tá? O Brolin, ele fez 16 jogos pelo Crystal Palace, mas não conseguiu marcar, não. Aí, na hora que eu vi o nome Thomas, eu falei, vou anotar isso aqui que eu vou registrar isso. Diga, gente. Não, é que você falou aí da Copa de 94, Copa de 94 ainda não era vivo, então por isso faz sentido a lembrança dele jogar. Não, mas é porque esse jogador que sempre tem Copa, o Brolin foi um cara que ele é relevante, era um grande jogador da Suécia. Tá? A melhor marca dele, ele foi um jogador que despontou, ele jogou mais temporada no Parma da Itália, jogou lá com o Taffarel, quando o Taffarel jogava lá, jogou com o Zola no Parma, entendeu? Foi nessa época aí. E ele era muito bom jogador, muito bom mesmo, jogou 2 Copas do Mundo. Thomas Brolin, só para registrar. E nesse jogo aqui do Seis... Inclusive, vou dar a dica pro Bowl. Se ele quer fazer comprar um monte de clube para ter a base como o Chelsea, Parma é uma opção. É um time... O Parma ainda está em dificuldades? Será? Deve estar. O Parma já foi muito bom. O Parma caiu de divisões várias vezes, faliu, né? Recuperou. Vamos ver. O futebol italiano é uma liga bem forte, né? Vamos ver se consegue. Mas eu acho muito esquisito agora clubes comprar outros clubes, cara. E não é os clubes pequenos. Tá clube comprando clube médio. O Chelsea querendo comprar o Lyon, querendo comprar o Santos, velho. Pelo amor de Deus, não existe isso. O Chelsea vai chegar aqui e comprar o clube do Pelé, velho. Pois é. Mas o Bahia, tá errado. O Bahia é gigante pra caralho. O Salzburg, a Red Bull, comprar o Bragantino, sempre foi pequenininho, legal, mas, porra, só para mudar e querer dominar mesmo. Eu acho que a ideia é ter uma rede para ser mais troca de jogadores, porque você pega o Lyon. Lyon, recentemente, teve vários jogadores que vieram da base e se tornaram. Benzema, que para mim hoje é o melhor jogador do mundo da atualidade, é do Lyon. Então, acho que ele quer fazer uma base para captação de jogadores. Essa é a ideia central. Captar jogadores. É chupar os jogadores, desenvolver e pegar. Essa é que é a ideia principal desse. E aí, por que o Lyon? Lyon é um clube interessante dentro do que os franceses teriam interesse de jogar. Para competir com o Paris Saint-Germain. Então, faz sentido ele querer o Lyon. Faz sentido ele olhar para o Lyon e falar: quero esse clube porque eu vou ter um clube lá na França, onde tem jogadores, é atual campeão do mundo, a gente não pode tirar esse detalhe, que é um time com nome lá dentro e, ao mesmo tempo, serve para... Vai ter lá uma base ali, vai ser uma base na França do Bowl. Exato. Então... É um campeonato relevante, e Champions League, e o Lyon é um time grande, reconhecido mundialmente. A ideia, esses caras não dão pontos aí, não. A ideia deles é certa, é correta. Então, nesse jogo do 6-2, para fechar ele aqui, falamos do Brolin, né? E vou destacar uns jogadores conhecidos que já estavam em campo pelo Chelsea. Dmitry Karin, goleiro russo, Frank Leboeuf, jogador zagueirão, campeão do mundo pela França, Dan Petrescu, romeno, Jody Morris, está aí, foi auxiliar do Lampa, Dennis Wise, lenda, Gianluca Vialli, lenda, Gianfranco Zola, lenda. E também tinha um outro italiano, só que no Crystal Palace, Attilio Lombardo,
jogador histórico da Sampdoria dos anos 80 e 90. Jogou com Cerezo, jogou com Mantini, jogou com Gullit na Sampdoria também. E fez 44 jogos pelo Crystal Palace e 8 gols. Ele entrou no segundo tempo desse jogo. Já para finalizar a resenha, porque daqui a pouco o Chelsea está em campo. Né? Já. Vamos finalizar. Vamos só registrar aqui uns jogadores, uns ídolos notáveis. No Crystal Palace, Ian Wright, que é famoso, né, pelo Arsenal, mas também tem longevidade no Crystal Palace. 277 jogos e dos 118 gols pelo Palace entre 85 e 91. No Arsenal, entre 91 e 98, 288 jogos e 185 gols. O cara fazia muitos gols. Hoje ele é comentarista na TV inglesa. O Bob Tublin é uma lenda, é o segundo maior goleador da história do Chelsea com 200 gols, superado por Frank Lampard, e à frente de Kerry Dixon com 193. O Tublin hoje tem 81 anos, fez aniversário recentemente. Jogou no Chelsea de 1958 a 1970, 366 jogos, os 202 gols, né? Vice-artilheiro geral do Chelsea. No Crystal Palace, ele jogou de 70 a 73, com 67 jogos e 12 gols. E também fez parte do elenco da seleção inglesa nos anos 60 e é um dos campeões de 66. Jogadores em comum, lá nós temos o Conor Gallagher, que jogou 39 jogos lá e marcou 8 gols. E no Chelsea começou no Sub-16 em 2015, passou pelo Sub-23, está no profissional, subiu para o profissional na temporada 18 e 19. Finalmente, depois de vários empréstimos, agora chegou ao profissional, foi bancado pelo Tuchel, 6 jogos pelo time profissional. Mas, generoso, o Gallagher, para mim, está decepcionando, porque todo mundo imaginou que ele ia chegar, pegar a camisa, organizar o meio-campo, botar o Jorginho no banco, e o moleque já foi expulso e não conseguiu fazer. Fez um jogo ou 2 jogos satisfatórios. Está em decepção para você também? Então, mais ou menos. É um jogador jovem que está se desenvolvendo, mas o clube não está bem. O time não está bem. Não é um jogador específico não está bem. Então, acho que isso daí é mais um geral do que propriamente dele. Claro, a expulsão dele foi burra. Foi uma expulsão burra. Eu não lembro do lance. Não, eu lembro que ele não precisava fazer a falta, já tinha amarelo e fez a falta para amarelo. Eu me lembro, foi uma bola recuperada. O Chelsea estava no ataque. Isso, não, o Chelsea estava na defesa, recuperou a bola. O Cucurella não dominou. Ele recebeu e já mandou de primeira para o meio-campo. A bola passou pelo. Aí foi recuperada. O Gallagher, na disputa, picou o pé no cara. Mas, para mim, foi mais culpa do Cucurella por ter passado aquela bola, a responsabilidade daquela expulsão. Mas foi vacilo, erro defensivo, saída de bola errada. Eu não coloco no Cucurella, porque ele errou bem, mas quem decidiu fazer a falta desnecessária foi o Gallagher, mesmo sabendo que já tinha amarelo. Então, no final, jogar na conta dele é tentar tirar do Gallagher. O Gallagher lá foi o que eu falo, foi uma expulsão burra, uma expulsão infantil. Só que eu não vou dizer que ele está 100% decepcionando, porque, gente, o time não está bem. O time não tem um jogador se destacando. Quer dizer que não tem. O Tio, quando entrou muito bem. O Cucurella vem fazendo algumas partidas boas. O Reece James, não precisa falar, mas o geral do clube tá mal. Tá bem mal. Você tem razão. Tem razão. Para mim tem sido. Que eu espero. Nós, né, torcedores, esperávamos muito mais do Galo. Esperava que ele já ia ser um titular, que ele ia resolver alguma coisa no meio-campo. Mas o nível do Chelsea ainda é muito alto. Então ele precisa de mais adaptação. Mas vai dar certo. Ele vai ser jogador do Chelsea. Chega. Emprestado ele não vai ser mais. Isso eu tenho uma certeza. Acho que empréstimo não cabe mais para ele. Certíssimo? Ou ele dá certo e fica no clube, ou ele vai ser vendido fatalmente alguma hora. É verdade.
último tópico aqui para a gente fechar. Ó. Jogadores em comum, eu tenho que registrar aqui o Ray Wilkins, já falecido, faleceu em 2018. Ele jogou no Chelsea de 1973 a 79, 196 jogos e 33 gols. No Palace, ele jogou na temporada 94-95. O Wilkes também tem passagens boas, relevantes por Manchester United, Milan, Paris Saint-Germain, o Rangers e pelo Millwall, que foi o último time dele. Quando faleceu, na época, em 98, o Wilkes era comentarista da Talk Sports da Inglaterra, né, aquele programa de rádio. Palpite para o jogo, Generoso? Para mim, 2-1 Chelsea. Por volta de 2-1 ou 1-0 vai ser um jogo difícil. Claro, eu não sei se é o coração de torcedor falando, mas eu quero ver como é que é o time em campo. Mas eu acho que vai ser isso, 2-1, 1-0. Não vai passar de muitos gols também, não. Porque é um time chato de marcar gol. E o Chelsea é um time chato de fazer gol. Né? Porque o Chelsea não faz gol. Um gol de diferença. Para mim, Crystal Palace 1, Chelsea 2. Um segundo nome... de um jogador, o Guerri. Diga. O Guerri. Na verdade, tem o Guerri, o Loftus-Cheek, teve lá o Batshuayi, teve muitos outros. Mas dessa vez, como esses caras eu falei deles em outros pré-jogos de jogo contra a Crystal Palace, aí vou mudando, né? Eu coloquei jogadores mais lendários, mais antigos, para apresentar, dar números para a galera que vai assistir, escutar em futuro, que vai ficar aí para sempre. O ideal da resenha aqui não é para deixar ela datada, né? Descartável depois do jogo. A gente deixa aqui, faz registro histórico. A minha ideia é deixar ela temporal, só com resenha dos Blues aí. Então, galera. O nome do Guerri é porque, para mim, é um jogador muito interessante que vai ser grande. E aí, como é para saber de onde ele saiu, que é legal adicionar na resenha também. Ele saiu da base. Na época. Não, mas foi boa a lembrança. Muito bem. Deve ser titular agora, daqui a pouquinho. De 32 minutos, o Chelsea vai estar em campo contra o Crystal Palace no Selhurst Park. O segundo nome que eu separei é o Charlie Cook. Charlie Cook hoje tem 79 anos, escocês, jogador de meio campo. Jogou no Crystal Palace, primeiro no Chelsea, de 65 a 1978. 370 jogos e 30 gols. No Crystal Palace, ele jogou de 72 a 74 e fez 29 jogos lá. E, por último, Terry Venables, foi jogador, treinador. Hoje ele tem 79 anos. Ele é inglês, também jogador de meio campo, meio atacante. Jogou no Chelsea de 1959 a 66. Então, ele é um dos jogadores campeões da Copa da Liga Inglesa em 65. Foi companheiro ali do Peter Osgood, do Peter Bonetti, né, do Ed McCready, daquele super time que virou embrião para ganhar a FA Cup em 70, mas antes ganhou a Copa da Liga Inglesa em 65. O Terry Venables jogou no Chelsea de 59 a 66, 234 jogos e 30 gols. Tá? Também tem passagens por Tottenham, Queen's Park Rangers e 2 jogos pela seleção inglesa. Talvez para o Guilherme Scioli, que chegou aqui, muito bom. No Palace, ele jogou de 74 a 1976. Já demos o palpite, 2-1. O Generoso acha que é 1-0 e 2-1. Um golzinho de diferença. Eu não espero nenhuma facilidade. Estreia do Graham Potter, eu acho que ele vai arrumar esse time. É um mês que nós vamos ver muito Chelsea. Cada 3 jogos vai ter Chelsea. Passando o Crystal Palace, no meio da semana temos jogo contra Milan e muitas outras histórias contra Milan. Já separei algum material aqui. Se tiver livre, Generoso, volta. É bom até dividir, porque são 2 jogos seguidos contra o Milan, então, como tem muita história. Exato. Não, pode ficar tranquilo que vai ser legal. Se você tiver tempo, é só chegar. Já fala que se a hora que você quiser chegar por aí, quiser participar da resenha, é só chegar e mandar o convite que você participa, a resenha rende bem. Vamos dar o serviço, né? Eagles e Blues, Crystal Palace e Chelsea.
hoje, no sabadão, daqui a pouco, às 11 da manhã, 1º de outubro de 2022, 11 horas em Brasília, 15 horas no Reino Unido. Transmissão Star Plus. Beleza? Inclusive, Eu já está sempre, aberto eu aqui. sempre falo. A transmissão começa às 10h50, para quem for acompanhar. Ótimo. Fica registrado aí. Vamos falar um negócio sobre streaming, né, ô Generoso? Porque a galera está batendo muito. Nossa, de novo, o jogo do Chelsea só no Star Plus. Galera, estamos vivendo no mundo, na era dos streams. Hoje tudo está indo para o digital, para a internet. O mercado é esse. Então, se for nisso, o HBO Max transmite todos os jogos da Champions no HBO Max, mas não transmite todos na TV. Então... Pois é. A história é essa. Então, eu não esquento. O importante tem o canal, né, ali para a gente assistir o Chelsea sempre. Então, não ligo. Melhor agora Transmissão lá no estado. Do que na infância, na minha infância, que se não passasse na Band, não ia passar o jogo. Então. Pois é. Ah, rapaz, a galera reclama muito aí. Mas não tem problema. Crystal Palace, Chelsea, 11 horas da manhã, Star Plus. É isso aí? Olha aí o Javier Mendes aqui chegou, salve. Então, valeu demais, Generoso. Marcos Generoso de Brasília, lá do cara também. Ainda é da turma do Blues of Stanford lá também, né? Você está participando um pouco. Não, estou participando pouco atualmente. Aí depois que eu voltar, que eu vou viajar agora é dia 18, volto dia 30 de janeiro. Aí na minha volta eu vou tentar fazer um conteúdo legal lá. Opa, bom. Então você vai viajar agora 18 de outubro? 18 de outubro e volto dia 30 de janeiro. Olha só, então vai ficar um período legal na Inglaterra, vai ver muito jogo, vai passar a Copa do Mundo lá. Bom que você dá a visão de como é que o inglês assiste a Copa do Mundo, as narrações. Minha ideia é assistir os jogos tanto do Seleção Brasileira em locais como pubs de reunião de brasileiro, justamente para ver como que é o brasileiro fora do Brasil. E também os jogos da Inglaterra no shopping, local que vai transmitir com a torcida inglesa, para ver também. Você vai ficar em Londres mesmo? Vou para Londres, eu vou ficar em Londres, vou passar... no início eu vou passar pela Itália, eu vou para alguns países também, não vou ficar só... Mas na Inglaterra a base será Londres. Londres. Então, não decepcione e aquela missão. Tem que encontrar o vovô blogueiro, o Alessandro, tá um olhinho lá. Hein? Não, com certeza, eu vou um dia... Até vou ver, porque é difícil comprar ingresso, então talvez eu peça para ele comprar no nome e eu passo o dinheiro para ele lá. Quando visitar Stamford Bridge, não esqueça de tirar aquela foto na estátua do Peter Osgood, beleza? Depois manda para nós aí que nós vamos tirar conversar. Uma nova, porque eu já tenho também. Tirar uma nova. Não, tem que atualizar. Aliás, hoje, a data de hoje, em 2010, que ela foi instalada, está sendo comemorada lá. A instalação, né? A homenagem feita ao Peter Osgood na estátua em frente ao Stamford Bridge. Foi na data de hoje, 1º de outubro de 2010. Eu tenho que atualizar também a foto do painel, porque quando eu fui, só tinha uma Champions League, só tinha uma Europa League, não tinha Mundial. Mas o painel mudou também. Então... Mas tá bom. Rapaziada, resenha paga Chelsea Crystal Palace, rodada 9 da Premier League 2022-23. Entrou aqui, logo bem no início, participou de 95% da resenha. Marcos Generoso registrar ele aqui, lá de Brasília, correto, Generoso? Correto. Em Brasília. Então, hoje a ponte foi Brasília-Belo Horizonte. Vamos torcer para o Chelsea, daqui a pouco o Chelsea está em campo, né? Próximo jogo é contra o Milan, mas a gente faz resenha depois. Só pedir aquela moral. YouTube, Chelsea BH 1905, Twitter, Facebook e o Instagram, que tem resenhas, lendas, pré-jogo, pós-jogo, tem muita pílula blue, tem tudo mais. E quem quiser acompanhar a resenha em áudio depois, Chelsea BH lá no Spotify. Essa semana passada eu fiz um perfilzinho lá. Vamos ver. Vamos colocar uns negócios, só os atemporais lá, coisa que agregue muita história.
E a sua rede social aí, qual é? Diga você certinho para ficar registrado, Generoso. No Twitter e no Instagram, generoso_mp. A minha base das redes sociais são isso também. Show. E acompanhe também o Blues of Stanford nas redes todas aí. E tem o podcast, o melhor podcast que tem sobre o Chelsea, bem gravado, bem produzido, é o podcast of Stanford. Valeu demais. Valeu, Generoso. Valeu a turma toda. Saudações para o Blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu. Daqui a pouco tem Chelsea. Oh.